Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web na sintonia. E hoje nós estamos aqui no programa Cidadania Legal, não é? Trazendo os candidatos aqui para a eleição para vereador da cidade de São Paulo. E a gente começa uma série de programas aqui batendo um papo a respeito dos novos. A gente vai priorizar aqui as novas candidaturas, batendo um papo com elas, dando essa oportunidade para colocar para você, nosso ouvinte, quais são aí as propostas dos nossos candidatos à eleição agora para vereador à Câmara Municipal de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com o Anderson. Tudo bem, Anderson Severiano? Tudo bem? Tudo certinho? Bem. Tudo ótimo. Beleza. Anderson, fala um pouquinho aí pra gente, não é? Quem é o Anderson Severiano? Qual é a sua região de morada? E conta um pouco de você. Bom, Roberto, primeiro eu queria agradecer a esse convite, agradecer ao Cristiano por esse convite, agradecer ao pessoal da Rádio Mister pela recepção e a acolhida aqui. Eu, enfim, nasci aqui em São Paulo e sou morador aqui do Jardim Vaz de Lima. Então nasci aqui na região de Santo Amaro e moro aqui no Capão Redondo, na região do Jardim Vaz de Lima, aqui pertinho, desde sempre, desde quando nasci. Quando criança, minha mãe resolveu me colocar para estudar lá em Santo Amaro, então, por incrível que pareça, ao estudar lá em Santo Amaro, eu fui conhecendo grande parte das coisas que depois eu vim saber que o nome era racismo estrutural, porque eu estudava nessa escola lá em Santo Amaro, numa escola pública, que é o Linneu Prestes, e o Linneu Prestes, enfim, lá no Linneu eu era um dos poucos alunos negros. Uhum. E ao ser um dos poucos alunos negros, então eu fui sentindo lá já naquele momento todas essas questões que me envolviam. Depois eu fui crescendo, enfim, estudei no Senai, depois acabei entrando na PUC aqui de São Paulo em Economia, no curso de Economia. E no curso de Economia eu acabei tendo um percalço lá no meio do caminho do curso de Economia, acabei deixando o curso de Economia e me tornei pedagogo, me tornando um apaixonado pela educação pública, me tornando alguém que luta pela educação pública. E aí neste processo então fui trabalhar no Instituto Paulo Freire. Neste processo eu me tornei professor na rede pública municipal, coordenador na rede pública municipal e agora, nos últimos 12 anos, eu sou diretor de uma escola pública aqui na nossa região. Então, sou um defensor da escola, em especial da escola pública, e nós temos todo esse trabalho ligado historicamente à escola pública. Então, talvez daria para dizer essa é um pouco da minha trajetória, né? Muito bem. Cristiano, tudo bem com você, Cristiano? Tudo bem, Roberto, Anderson, boa noite, ouvintes, né? E para mim é uma honra ter o Anderson aqui conosco, né? Já trabalhei junto com o Anderson no ano de 2015, no Céu Capão Redondo, que foi uma oportunidade muito boa, pude aprender bastante. Mas Anderson, agora que a gente sabe, né, os ouvintes, eles sabem um pouco da sua trajetória, de quem é o Anderson, eu gostaria de te perguntar referente ao partido, sobre a rede, sobre um pouco dos ideais, para a gente poder entender onde você está inserido, sobre o partido. Então, a rede de sustentabilidade, primeiro, eu acho que não dá para dizer exatamente que a rede de sustentabilidade seja ainda um partido, porque a rede foi criada há 5 anos, enfim, fundada de forma como partido há 5 anos, mas nesses 5 anos nós tivemos algumas questões, talvez a mais direta é na eleição de 2018, onde teve a cláusula de barreira. E aí, com a cláusula de barreira, a rede não conseguiu estabelecer e cumprir a cláusula de barreira, que deveria ter um determinado número de votos, num determinado número de estados, para conseguir, enfim, se tornar partido e acessar também, como os outros partidos acessam no Brasil, a verba do fundo partidário, por exemplo. Então a rede não é exatamente um partido, apesar dela ter senadores, apesar dela ter uma deputada federal, apesar de nós termos mais de 1.000 vereadores eleitos no Brasil, a rede não é ainda um partido totalmente constituído na estrutura dos partidos que nós temos no Brasil.
Mas a Rede Sustentabilidade se diferencia desses partidos exatamente por, em seu estatuto, se organizar de maneira diferente e propor outras formas de fazer política. Talvez a questão mais direta que diga respeito a isso, nós mesmos estamos trazendo enquanto propostas aqui na cidade de São Paulo, mas a gente quer discutir isso também, não só na cidade, mas nacionalmente, né? Dizendo um pouco que ser político não é exercer uma profissão, o que significa o processo de uma democracia representativa. Então, nós enquanto, por exemplo, vereadores, que é o cargo que vale nesse momento, somos representantes de uma parte da população naquele momento. Sendo representantes da população, a gente não deve ter este cargo como uma benesse, como uma profissão, mas sim como um momento de representação que você carrega uma série de demandas, uma série de questões, uma série de formas de olhar a cidade, que você foi eleito para representar essas pessoas que, enfim, levantaram essa demanda junto com você. Então eu tentaria resumir assim, essas organizações, essas formas de organizações que a rede, enfim, se estabelece, mesmo dentro do partido, ela busca ser o mais orgânica possível. Apesar de nós ainda não sermos um partido nacionalmente constituído, essas organizações internas do partido, como por exemplo os elos para discutir cada uma das questões, cada uma das premissas, né? As pessoas podem e devem discutir trabalhando junto conosco na rede para entendendo esses elos. Então vai ter o elo que vai tratar da questão negra, o elo para tratar da questão LGBT, o elo para tratar da questão do feminismo, por exemplo, e assim sucessivamente, uma série de elos, e ainda assim nesses elos sempre tem que ter uma representatividade que contemple a diversidade, contemple homens, mulheres e toda a diversidade que nós somos e representamos. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o Anderson Severiano, né, candidato à eleição para vereador na cidade de São Paulo, né, e o número dele é 18.500. Para você, no dia da eleição, não ficar em dúvida em saber quem vai votar. Por isso que a gente está trazendo aqui os candidatos para colocar as suas propostas, para a gente conhecer, gente, né? É importante. E a gente também tem que pensar em renovar, né, Anderson? Precisa ter uma renovação, um gás novo na Câmara de Vereadores, porque a gente vê tantos mandatos lá que já estão aí profissionalizando, né? E a gente realmente, um pouco daquilo que você colocou, acho que está na hora da gente fazer uma mudança radical aí na Câmara de Vereadores e ter gente nova lá para a gente poder ter sangue, né? Um sangue que move por você, nosso ouvinte, a nossa comunidade menos favorecida. O que te moveu a se candidatar, Anderson? Com tudo isso que você já colocou, mas sempre tem aquela coisa que fica dentro de cada um da gente, né? Da importância, né? Puxa, eu acho que, olha, não é o que... talvez aquilo que eu pensasse, mas tem coisas que se eu não for mesmo a linha de frente, as coisas não vão acontecer. O que te move para isso? Eu avalio que a grande parte da resposta já está um pouco na sua pergunta, né? Talvez que quando você fala, então, a palavra política, né? O que significa a palavra política, né? Então, a palavra política, ela vem do grego polis que significa cidade que significa vivermos a interdependência, dependemos uns dos outros, e ao dependermos uns dos outros, a gente confia nessas inter-relações, a gente confia nas relações coletivas. Então, hoje, quando a gente fala de uma questão importante que é a política, e hoje as pessoas começam até a fugir de políticos e da política, nós temos um grave problema. E foram essas questões que me moveram. Mais do que isso, assim, eu não estou sozinho na campanha. Eu estou junto a um coletivo que sempre anda comigo, que representa essa diversidade, chamado Bancada de Quebrada. E a Bancada de Quebrada, ela vem também nessa representação de um mandato coletivo. Portanto, a gente quer o máximo de participação. Se a palavra político significa cidade, e se cidade significa estarmos juntos e vivermos a interdependência, nós temos que entender que eu, Anderson, sozinho não vivo. Então eu preciso do açougueiro, eu preciso do radialista, eu preciso do cara que dirige o caminhão. Então essas várias interdependências, elas são importantíssimas na hora de compor a cidade. Se elas são importantíssimas, nós temos que fazer girar a palavra política
todos esses segmentos precisam participar. Então o que me move é fazer com que todas as pessoas de alguma forma participem. O que acontece hoje na Câmara Municipal? Poucos e raros segmentos participam. Poucas e raras pessoas participam. Talvez um pouco mais complexo é dizer assim, a Câmara Municipal, logo quando você entra na Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem uma placa enorme lá dizendo, é a casa do povo. A casa do povo é tão distante do povo. Por quê? Na cidade de São Paulo, onde está o povo? O povo está na periferia. Nós estamos com um poder centralizado no centro da cidade de São Paulo, distante dos bairros periféricos. É isso que me move. Ô Anderson, você falou aí do mandato coletivo. Como que é o mandato coletivo? Tem um principal, no caso você é o vereador, e terão outros co-vereadores? Como é que funciona isso para o nosso povo entender? Então, é exatamente este o caminho que você já explicou aí, mas por que tem que ser assim? Porque ainda não há uma regulamentação do TSE quanto a esta questão dos mandatos coletivos. Nós temos no Brasil algumas experiências, mesmo aqui no estado de São Paulo, em outros estados, de pessoas que venceram neste processo, seja de co-deputados, de co-vereança, mas ainda sem poucos, e nessa campanha foi uma forma que as pessoas encontraram de fazer movimentar mais a política. Então, nós, com o nosso coletivo, a Bancada de Quebrada, nós temos essas pessoas que, se nós formos eleitos, elas serão, ao invés de nós as chamarmos de assessores, como todos os vereadores têm, nós queremos e vamos chamá-las de co-vereadoras, portanto, vereando junto conosco. Veja que também, de novo, as palavras explicam, né? A palavra vereador é vereda, vem de vereda, abrir as veredas, abrir as portas. O que é a Bancada de Quebrada? Pessoas que representam a diversidade, portanto, mulheres, homens, nós temos pessoas LGBTs, nós temos vários segmentos já representados, e mais do que isso, elas também não são somente aqui do Capão Redondo, elas são representativas das várias quebradas, portanto, dos vários bairros periféricos da cidade de São Paulo. Muito bom. E Anderson, mediante a tudo isso, como que está sendo aí as suas ações para a campanha mesmo? Se ela sabemos que estamos nesse momento de pandemia, né, que o virtual entra em cena, essa conexão que não dá para ser no olho a olho, mas como que está sendo esse planejamento para a campanha? Então, eu sempre tenho conversado assim com todas as pessoas. Eu quero dizer assim, né? Não dá para fazer uma política que não seja olho no olho, né? Então nós temos que trabalhar com todos os protocolos que nós temos e tivermos neste momento, mas tem toda uma parte virtual, que sim, não tem jeito e a gente tem que fazer, mas nós temos também que ir nas regiões, ir aos segmentos, conversar, olho no olho, respeitando as pessoas, respeitando o distanciamento social. Então nós não fazemos aglomerações, mas nós queremos conversar a miúde. Não tem jeito de fazer política, já que a palavra política nos move, sem fazê-la olho no olho, sem fazê-la escutando as pessoas, sem fazê-la escutando os divergentes, sem escutar quais são as opiniões contrárias e ver como é que essas opiniões contrárias podem ser agregadas ao conjunto de propostas que nós carregamos. Então, porque fazer política não é carregarmos as nossas propostas e falar só vale essa, né? É um processo de construção contínua que começa agora, mas durante, se a gente chegar lá, e aí veja, chegar lá é um processo extremamente complexo, porque nós vamos ver campanhas de vereadores, de políticos profissionais que têm milhões de reais contra nós, que nós não temos verba ou temos pouca verba, nós temos pouco material, então nós temos que fazer uma campanha criativa. O Roberto, eu estava conversando aqui um pouco antes com o Roberto estava perguntando assim, e lá no partido já gravaram já alguma coisa? E a resposta é horrível, né? Que eu respondi assim, não, porque nós não vamos aparecer na TV, E aí então nós tivemos que inventar, eu vou fazer o meu próprio horário eleitoral gratuito, eu mesmo. Então todos os dias eu vou gravar no horário
do horário eleitoral gratuito, você tem que inventar formas criativas das pessoas irem ouvindo as suas propostas, as propostas do seu coletivo, e mais do que isso, também de ir ouvindo essas pessoas. Hoje mesmo eu estava até falando sobre isso num outro lugar. Hoje as pessoas mais facilmente sabem manejar, por exemplo, com essas coisas de conversa online, Meet, Zoom, essas coisas assim. Então, hoje a gente consegue também muito mais conversar com muito mais gente, às vezes do outro lado da cidade, sobre os seus problemas, sobre suas questões, porque também há esse mecanismo virtual que a gente tem que utilizar o tempo todo. Nós queremos o presencial, mas nós queremos o presencial com segurança. Então tem que usar as várias mãos possíveis. Muito bem, o programa Cidadania Legal aqui, né, entrevistando o Anderson Severiano, candidato a vereador. Vote aí, 18.500. Anote, gente, olha, deixa aí gravadinho, anote lá no seu caderninho e tal. Você que tem celular aí, né, registra lá no celular, porque agora tá bastante fácil, né? Você que tem celular aí e tal. Muitas coisas às vezes você não consegue, mas anotar, você assistir alguma coisa. Aliás, falando de celular, você sabe a dificuldade que as pessoas têm com internet, né? Eu vou depois colocar aqui, perguntar para você qual a sua proposta, se inclusive internet também está nessa questão de proposta aí, o que você pensa. Mas deixar bem claro aqui que o nosso programa está dando as oportunidades para os candidatos novos, não é? No sentido de renovação, para que possa se apresentar para a nossa comunidade no dia da eleição, saber exatamente o que vai fazer na urna. Isso é muito importante. E buscar também aí os candidatos que representam a comunidade de fato, não é? Então, está aí. Qual é a sua proposta à nossa comunidade, Anderson? Então, talvez a coisa mais fundamental, até a gente já coloca no nome bancada de quebrada, é pensarmos que nós representamos então a quebrada, representamos a periferia da cidade de São Paulo. E é lógico que não é só a periferia aqui da nossa região, do Capão Redondo, do Jardim Ângela. Nós vamos olhar a cidade como um todo, trabalhar a cidade como um todo. A própria bancada tem representantes em todas as regiões da cidade, né? Eu não falei antes, mas estou falando agora assim. A própria bancada, no seu coletivo, tem representantes de pessoas de todas as regiões, de todas as quebradas da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste. É lógico que tem muito mais para cá, porque é aqui que, enfim, eu venho trabalhando a vida inteira. Mas a grande questão, eu falaria que, nesse sentido, como é que nós vamos fazer uma escuta atenta da periferia? A realidade é dizer assim, hoje nós não temos representantes da periferia na Câmara Municipal. Não dá para falar que não temos, porque até nós elegemos um ou outro, mas essas pessoas, logo quando chegaram lá, elas, enfim, não levam as questões adiante, as questões da periferia. A grande questão para nós, então, é pensarmos como é que nós vamos descentralizar este poder. Como é que nós vamos chegar neste lugar que é central, que fica lá do lado da Praça da Bandeira, que é a Câmara Municipal, mas como é que nós vamos fazer plenárias para ouvir a população da periferia e desses lugares da própria periferia nós tirarmos e continuarmos tirando novas propostas. Eu falaria assim, a nossa grande questão, talvez, seja esta palavra, que é a palavra descentralização, tirar do centro. Tirar do centro significa, vamos ouvir as pessoas, vamos fazer com que as pessoas sejam representadas, vamos fazer com que as pessoas entendam qual é o papel do vereador nessa costura do que é uma cidade. Vereador não é aquele que põe o asfalto no chão, porque este é um papel do executivo, é um papel da prefeitura. Às vezes nós andamos nos nossos bairros e vemos... Agradeço ao vereador não sei o que, porque fez o asfalto aqui. Essa não é tarefa de vereador. A tarefa do vereador, ele pode até incluir isso na pauta do executivo, mas é pauta executiva, portanto da prefeitura. A nossa tarefa é levar essas demandas, mas não enganar. Como as pessoas têm sido enganadas ultimamente nesse sentido, nós temos que legislar a nosso favor, portanto, criando demandas legais de leis que favoreçam as coisas que nós fazemos nos bairros periféricos. Mas eu falaria assim, seja aqui
E é lógico que este campo, esta terra é muito importante para nós, mas Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, Fundão, toda essa região, mas nos interessa também os problemas e as questões do outro lado da represa, da Cidade Dutra, Parelheiros, da Grajaú, mas também das periferias dessa cidade. É simples. A cidade foi montada com vários tipos de direito. Nós precisamos fazer com que a cidade seja de todos. Veja a questão da Avenida Paulista. A Avenida Paulista, nos últimos anos, ela é um grande centro no final de semana de agregar pessoas. Mas por que não pode ser na estrada do Embu-Mirim? Por que não pode ser na Mateu Bey, lá na Zona Leste? Por que não pode ser aqui na Teotônio Vilela, do outro lado aqui da represa? Por que não pode ser na estrada do Campo Limpo? Por que as periferias? Por que da ponte para cá sempre temos que estar fora? E nós estamos sempre fora. Da ponte para cá nós somos esquecidos. E não é só na questão dos direitos a essa cidade. É na questão de tudo que envolva o que nós significamos enquanto seres periféricos. Somos seres esquecidos. Muito bom. E só para poder completar a sua resposta aí, eu já te pergunto assim, pensando numa ação mais efetiva, mesmo mais concreta, como que a população participará do seu mandato, né? Você disse que será um mandato coletivo, que você tem a bancada de quebrada, que são também pessoas daqui da periferia, pessoas que convivem, que têm as mesmas dores, né, que a gente que está aqui na periferia, mas como que eu, como seu eleitor, ou até mesmo aquela pessoa que não é seu eleitor, mas como que essa pessoa pode participar do seu mandato? Primeiro eu quero dizer assim, Cristiano, no processo de construção é agora e já. Se alguém me demandar, eu nas minhas redes sociais, no Instagram, @educanderson, se você caçar no Facebook, Anderson Severiano Gomes, Anderson Severiano Gomes, você vai me achar fácil nas redes sociais. Em todas as redes sociais eu coloco já lá meu celular, me procure, vamos conversar. Então, num segundo momento eu quero dizer assim, a gente está propondo desde já, e estamos fazendo desde já uma série de plenárias da quebrada, estamos chamando com esse nome, que ao invés de fazermos essa plenária no centro, nós estamos fazendo essas plenárias descentralizadas aqui nas nossas regiões. Então vamos discutir os problemas de cada região, vamos discutir como é que essas regiões, enfim, têm problemas e como é que o legislativo, neste caso, pode ou não encaminhar esses problemas. Se o legislativo não pode encampar esses problemas, como é que o legislativo se organiza para levar ao executivo? Ao mesmo tempo é dizer assim, nós precisamos fazer as plenárias, ok, mas no segundo momento nós temos que voltar junto a essas pessoas e darmos a devolutiva. Se não damos as devolutivas a essas pessoas, então elas não se sentem partícipes. Então, como é que nós queremos e vamos realizar plenárias, escutar as pessoas, escutar os problemas locais, demandar esses problemas ao legislativo e ao executivo, e num segundo momento retornar a esses mesmos locais com essas mesmas pessoas, dizendo o que é possível, o que foi possível e o que não foi possível. Dar retorno é absolutamente necessário. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você entrevistando aqui o Anderson Severiano. Anderson, o que você fará de diferente no exercício de seu mandato, uma vez eleito nos 4 anos? Qual a tua proposta de trabalho com a comunidade? Vai ser o que você já falou nesse início, já não sendo aí um candidato já eleito, ou que vai ser, ou você ainda não tem essa noção do que poderá acontecer? Esperamos que consiga sim, estamos na torcida, mas estando lá dentro, não é? Qual vai ser seu olhar? O seu olhar vai ser daqueles vereadores que, daqui 4 anos eu volto na comunidade, não é? Não, a comunidade só vai fazer parte do meu mandato lá no finalzinho, não é? Então, isso tudo é que a gente quer saber de você. Nós temos uma proposta bem clara no seguinte sentido. Primeiro, acho que eu disse no começo a seguinte coisa, e ainda que talvez não tenha entrado em pauta, eu quero pensar assim. Quero pensar porque eu digo isso sempre. No sentido direto é dizer assim, se a gente conseguimos nos eleger, nós não temos o cargo político como profissão.
Portanto, nós queremos e já discutimos essa questão junto com o coletivo de pensar assim, como é que nós vamos reverter em ação imediata essa parcela que é dos nossos salários. É lógico que eu quero dizer assim, a primeira coisa que nós vamos chegar propondo logo no primeiro dia que nós vamos propor, e a gente já sabe que se nós continuarmos votando desse jeito, nós não vamos conseguir fazer avançar, mas é a redução dos salários dos políticos e dos cargos ligados à política da Câmara Municipal. Redução imediata disso. Por que a gente precisa dessa redução? Porque eu falaria, se não é profissão, um político, ele deve continuar recebendo os mesmos ganhos que ele recebia no trabalho anterior. E não começar a receber um valor que é exatamente maior do que isso. A gente sabe que isso numa Câmara, a gente votando mal do jeito que nós votamos e com as figuras que nós... Isso os caras já vão barrar logo de cara. Então nós estamos propondo a seguinte coisa. Se a gente não conseguir, e a gente avalia que a gente terá essa dificuldade de não conseguir fazer isso avançar, como é que nós, a partir das nossas próprias ações e dos nossos próprios salários, nós vamos nos organizar para criar nos bairros periféricos o que nós estamos chamando de Casa da Diversidade Periférica? A Casa da Diversidade Periférica é um lugar onde o próprio mandato vai custear esses custos e nós queremos que este lugar tenha essa diversidade. Portanto, profissionais trabalhando com jovens na busca do primeiro emprego, em formas de orientá-los de como conquistar esse primeiro emprego, de como orientar, por exemplo, jovens, ou às vezes adultos, gays, trans, na orientação do seu trabalho, de como eles podem organizar o seu trabalho, como podem organizar a sua vida para que eles tenham possibilidade de fazer escolhas. A Casa da Diversidade Periférica é o lugar, seria um lugar de acolhimento dessas diferenças da mulher que hoje está sofrendo, por exemplo, com essas questões de violência, feminicídio. Então, como é que vai ser um lugar de acolhimento dessas mulheres, de receber essas mulheres, de reorientar, de dar apoio jurídico? Nós temos visto um conjunto gigantesco de mães, um outro exemplo, um conjunto gigantesco de mães que não sabem como orientar os seus filhos, por exemplo, em relação ao problema das drogas, à drogadição. A Casa da Diversidade Periférica seria um local físico, um local nosso, um local que a gente quer colocar o nosso mandato, que a gente quer buscar também o apoio da iniciativa privada, que seja, para a gente ter uma série de ações para que nós consigamos acolher as demandas e fazer uma ação efetiva nas periferias. Nós não queremos só uma. É lógico que a gente acha que a gente consegue fazer uma. Mas é lógico que com o tempo a gente vai querer sim, aqui é da Zona Sul, a da Zona Norte, a da Zona Leste, a da Zona Oeste. Então, e nós propomos essa ação para que a ação seja de fato uma ação prática. Nós queremos uma ação prática que faça com que a Casa da Diversidade Periférica seja o local de agregar essas várias propostas e essas várias ações. Pergunto, né? A gente aqui já está bem estabelecido que você tem esse olhar para a comunidade, para a periferia, principalmente aqui em São Paulo, pela sua trajetória, onde é a sua moradia, né, na sua vida, né, na sua jornada. Mas assim, Anderson, pensando em você já eleito, você seria voltado para somente esse público da periferia em específico, somente para esse segmento? Como que você consegue ter um olhar mais amplo? O que você pode dar de respaldo e falar para aquela outra galera que também tá da ponte para lá? É assim, Cristiano. Eu tenho que ser sincero contigo e sincero. Um vereador, enfim, é eleito para tratar de toda a cidade e de toda a população. Lógico. Nós vamos ter este olhar com toda a cidade, com toda a população, estando bem atentos a tudo que está acontecendo para a cidade inteira, porque fomos eleitos para isso. Uma das 55 cadeiras que esperamos ocupar a partir do ano que vem, ela precisa olhar o todo, mas ela precisa olhar também, ter este olhar diverso e este olhar de uma política de afirmação, onde aqueles que estão esquecidos e invisibilizados, aqueles que estão fora do poder, acessem este poder. Então eu não tenho como não falar, digamos assim, eu não tenho como não falar que o olhar será para o bairro, para os bairros onde nós crescemos aqui, para a periferia.
Portanto, sim, há um olhar da cidade inteira, mas eu quero falar com todas as letras que estamos olhando especialmente da ponte para cá. Nós queremos olhar da ponte para cá e entender. Entender, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu estudei na PUC. A PUC fica na região de Perdizes. Então, eu não preciso nem perguntar para ti, Cristiano, que eu sei que você sabe, mas eu falaria assim, para o nosso ouvinte. Em Perdizes, de homicídio, morre uma pessoa por ano e olhe lá. Quando morrer, sai em tudo quanto é jornal. São cidadãos de primeira categoria. No Capão Redondo, a cada final de semana, de homicídio morrem 40, às vezes 50, só na região do Capão Redondo, enterrados aqui no cemitério do São Luís. Não passa uma vez. Nós estamos no meio de uma pandemia. Quem mais morre? Quem mais morre é quem não tem condições. Quem mais morre é da ponte para cá. Quem mais morre é o periférico. Quem mais morre é a população negra. Então, ou nós olhamos quem não é olhado até agora, no sentido de uma afirmação positiva dessas pessoas, ou nós estaremos fazendo o mesmo jogo que todos fizeram até hoje, de olhar os privilegiados. Essa é uma cidade de privilegiados. E aí eu quero dizer assim, este mandato estará a serviço dos que até hoje nunca foram privilegiados. Aqueles que nunca foram privilegiados estão exatamente morando aqui conosco, são os nossos vizinhos, são as nossas ruas. Você pode andar, eu falaria as coisas mais bobas do mundo, mas dizer assim, a gente pode andar num ônibus lá na Avenida Paulista é uma coisa, andar num ônibus em Perdizes é uma coisa, andar num ônibus aqui no Capão Redondo, no Itaim Paulista, em Arthur Alvim, no Grajaú, é outra coisa absolutamente diferente, em vários sentidos. Veja, um momento de pandemia, a Prefeitura de São Paulo, a custa de economizar 300, segundo a Prefeitura, 300 milhões de reais, está colocando 80% só da frota. Quem é que usa ônibus? Somos nós da periferia. Então nós estamos esquecendo quem tem o privilégio nessa cidade. O nosso mandato vai ser voltado àqueles que até hoje são os não privilegiados, que somos, lamentavelmente, somos nós periféricos, que morremos nos ônibus, que morremos na mão da polícia, que morrem. Então nós temos que conversar com todos esses órgãos e organizar essas discussões ao contrário. Ao contrário quando essas organizações vão olhar para os problemas que institucionalmente estão criados, seja pelo Estado, seja pelas instituições. Então, este outro olhar precisa ser visto. A gente, antes de começarmos aqui, a gente estava falando, eu falaria assim, eu concordo muito com o Roberto. Se a gente vai olhar, então, quem oferece... Um outro exemplo, quem oferece emprego na periferia são as grandes empresas? Não. Quem oferece emprego na periferia são as pequenas empresas muitas vezes até familiares e tudo mais. Então nós temos que ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão oferecendo emprego na periferia. Essa cidade não faz isso. Essa cidade precisa fazer. Só que elegendo os mesmos, dificilmente fará. Muito bem, é o programa Cidadania Legal aqui com o Severiano, né? Aqui a Anderson Severiano conversando com a gente, colocando para você com muita clareza, muita verdade, não é? Ele que já é de luta aqui na nossa comunidade periférica da Quebrada, esclarecendo para você, né? É isso que a gente gostaria de ouvir aqui, que estamos ouvindo, não é? Pessoas que pensam na comunidade menos favorecida, né? E você precisa conhecê-los. É isso. Muito bem. Anderson, emendas parlamentares. Que bicho é esse? E, uma vez você tendo a possibilidade, como destinará isso à comunidade? E só fazendo um adendo, nós temos aqui alunos que têm dificuldade de estar numa USP, não é? E quando conseguem, não conseguem se manter ou continuar sendo aluno da USP, porque nem para pagar o material que ele precisa para estudar ele tem dinheiro para isso. O que você pensa de tudo isso? Eu quero até ampliar para dizer assim, nós temos aqui os nossos alunos que jovens, antes um pouquinho da USP, não conseguem nem adentrar nas escolas técnicas, por exemplo, que são geralmente vagas públicas, por falta de estrutura, por falta de orientação. E aí eu quero dizer assim, se a gente tem que pensar as demandas a partir do que esses lugares trazem, do que essas pessoas trazem.
O que é as emendas parlamentares? Eu falaria assim, é o jeito do executivo colocar um pouco na mão dos vereadores um processo, um pedaço dessa execução. E para as emendas parlamentares, então, os vereadores podem destinar ou a entidades ou a segmentos, às vezes privados, dependendo de como esse segmento se organiza, ou mesmo a entidades públicas. Eu quero de novo dizer assim, para pensar as emendas, nós queremos pensar com as pessoas. Primeira questão é dizer assim, precisamos desburocratizar todo o processo de emendas. Mais do que isso, nós precisamos aumentar o leque de quem pode acessar essas emendas. Então, há uma série de questões que são bastante burocráticas, que dizem respeito ao uso das emendas, que dificulta aquele que trabalha com uma atividade de ONG, aquele que trabalha fora da ONG, aquele que trabalha numa escola que oferece uma escola particular que oferece contrapartida. Então, essas questões nós precisamos legislar melhor, discutir melhor no legislativo e ampliar, desburocratizando o acesso à verba pública. Mas junto com isso nós precisamos acompanhar e nós precisamos escutar a população para que ela defina junto conosco essas demandas. E eu quero dizer para você, Roberto, para você, Cristiano, assim, nós precisamos fazer com que esses jovens participem conosco para nós fortalecermos esses processos de inclusão numa rede como a USP, de inclusão na rede pública de ensino superior, nas escolas, mas não é só de fazê-los entrar, é de todo um acompanhamento. E nós sabemos que nós temos algumas entidades, enfim, que são importantes, que poderiam nos ajudar neste processo, ampliando a forma de atendimento, né? Porque não basta fazê-lo entrar na USP, é preciso dar condições para que ele fique às vezes com material, às vezes com livro, às vezes com moradia. E eu falaria assim, se essas entidades elas já existem, já fazem cursinhos pré-vestibulares, como é que a gente poderia pensar juntos, criarmos uma teia, e essa teia fazer este acompanhamento do egresso? Ele saiu do cursinho, agora ele é um egresso entrando na universidade, acompanhando no passo a passo esse aluno, essas dificuldades. E como? Sim, uma emenda, porque essas são entidades, como uma emenda poderia contemplar uma questão como essa? Eu avalio que sim, que é possível, mas é possível muitas coisas. O que avalio só o que não dá é o seguinte, é nós andarmos nos bairros da periferia, andarmos no meio da quebrada e é feito uma viela, às vezes a gente olha lá a viela muito mal feita e custou 200 mil reais, 300 mil reais. Então tá aí, tem coisa estranha. Mais do que isso, a gente precisa de um acompanhamento. E é simples essa questão, hein? As emendas ficam lá represadas, no ano de eleição sai tudo. No ano de eleição tudo acontece. Então, a gente tem que parar com este processo, a gente tem que colocar pressão na Câmara Municipal, e por isso que eu estou falando a necessidade dessa participação, em especial dessa participação dos jovens, das mulheres, dos periféricos na Câmara Municipal, e nós queremos fazer isso junto com essas pessoas para destinarmos as emendas e fazermos com que haja pressão sobre os outros parlamentares para que eles destinem e a gente acompanhe o uso dessas emendas e o gasto dessas emendas e que não fiquem represadas para o ano político. Muito bom. Anderson, pensando nessa parte da construção, cara, sendo eleito ou não, mas já vamos ver, você sendo eleito, seu mandato priorizará as bases na comunidade? Como que a gente pode conscientizar essa população? Como que a gente pode ter uma linguagem popular, que se haja entendimento dessa comunidade para falar, gente, a política a gente está fazendo diariamente, é para o bem comum, o bem de todo mundo. Como que, para daqui a 4 anos a gente não precisar começar tudo do zero novamente? Como que a gente faz para não perder esses vínculos, para poder fortalecer essa luta? Olha, Cristiano, aí agora eu vou ser chato contigo, porque eu vou ter que levantar um pouco da nossa história também. Para dizer assim, eu acho que primeiro é para entender assim, política é prática, política é fazer, política é cotidiano. Se eu falo que eu não gosto de política, alguém vai e ocupa o meu lugar. Então, se eu falo que eu não
não quero mexer com política, alguém vai fazer por mim e no meu lugar, só que ele vai fazer com que os seus interesses fiquem prevalecidos. Eu quero dizer isso para dizer assim, quando nós nos conhecemos, Cristiano, eu era diretor lá na MF do Céu Capão Redondo, e você apareceu lá e eu falei, acho que você caiu do céu porque é isso que eu tô precisando. E o que eu tava precisando era a coisa mais simples do mundo. Que eu falei, é simples, a gente devia fazer, nós somos professores, a gente não consegue fazer. Mas eu falei assim, mas o que nos faltava? Nos faltava uma voz igual a sua, que era uma voz de jovem falando com jovem. E aí, eu quero pensar aqui, junto contigo, junto com o Roberto, junto com o nosso ouvinte, assim... Já pensou, eu, Anderson, falando desse jeito, lá com os meninos, vai dar certo? A resposta é não. Então, eu vou precisar do Cristiano, acho que eu vou precisar do Roberto, eu vou precisar da Maria, eu vou precisar do José, para que cada um tendo a sua voz, fale com um determinado público. E como é que a gente fala com esses públicos? A gente fala um pouco o que você fez lá. Usando a linguagem. O que você fez lá? Você ajudou a estabelecer e a fazer todo um processo de construção do Grêmio da escola. Política fazendo. E veja, nós discutíamos lá, né? Lá no meio do caminho já tinha os meninos, um querendo comprar o voto, o outro querendo oferecer não sei o que lá. Opa, tem que parar, tem que ver, pode, não pode. Então a gente discutia todo um processo ético. Então eu estou dizendo assim, o que a gente precisa é olhar as intergerações, as várias gerações, olhar como é que essas pessoas se comunicam e colocarmos os nossos, ou seja, as pessoas que sabem fazer essa linguagem, que talvez não seja eu, talvez seja eu para um determinado público, para um determinado lugar, mas também esses outros que estão participando conosco, que de repente pode ser, de novo, o Cristiano, o Roberto, a Maria, o José e tal, que vai conversar com essas pessoas para que essas pessoas entendam assim, qual é o nosso lugar? Como é que a gente faz política no dia a dia? Da gente entender que quando a gente, sei lá, se a gente for, talvez, vamos pensar na coisa mais simples, como é que a gente ensina isso? No dia que a gente vai lá nas Casas Bahia, a gente olha um produto e a gente fala assim, quanto é? E a gente fica perguntando quanto que tem de juros, dá para diminuir esses juros, que isso também é política. Quando as pessoas começarem a entender isso, aí nós vamos começar a entender o que é essa cidade. Aí nós vamos começar a fazê-las entender que isso também é política. Só que neste momento eu falaria assim, porque a gente não faz enquanto escola, porque a gente não faz enquanto instituição pública, porque a gente não faz enquanto saúde, porque a gente não faz enquanto segurança pública, porque a gente não faz nos organismos oficiais do governo, e a gente vai ter que conversar nesses organismos todos, para a gente começar a entender assim, as pessoas precisam participar. Sem participar, a gente não tem política. Então nós precisamos mudar a linguagem, mudar as formas de nos relacionarmos, fazermos as pessoas entenderem que elas já são seres políticos, mesmo quando elas dizem que não fazem. Eu quero dizer assim, eu faço uma campanha, eu estou falando, olha a coisa boba que eu estou falando na minha campanha, é bobo. Porque só a cabeça, no meu slogan está assim, não vote em branco, não vote em branco, vote em preto. O preto sou eu, vote em preto. Mas é só porque eu quero dizer assim, na última campanha nós tivemos 668 mil votos, na última campanha 2016 a vereador, 668 mil votos em branco, 668 mil. Então, se essas pessoas deixarem de votar em branco e votarem em mim, eu estarei eleito. Mas o que fica na cabeça das pessoas? Não, votar em branco não votei em ninguém, não fiz nada. É o contrário, quando você vota em branco ou vota nulo, você ajuda aquele que ganhou. Você ajuda aquele que tá sendo corrupto. Você ajuda aquele que tem milhões de santinhos por aí, você não sabe de onde saiu. Então, ou nós fazemos as pessoas entenderem, mesmo às vezes da forma mais rude possível. Eu falo assim, às vezes o meu slogan, não vote em branco, vote em preto, algumas pessoas podem pensar assim, nossa, que coisa até racista. Eu falo, pode até ser isso, para te criar um incômodo. Mas que este incômodo te leve a pensar alguma coisa. Política é fazer pensar. Política é dia a dia. Política é prática. Anderson, você falando disso, não é? Eu quero até despertar aqui nas pessoas que nos assistem
a comunidade, a nossa comunidade, né? Que o posto de saúde que está ali em torno dela e serve aquela comunidade, a escola que está ali em torno dela e serve aquela comunidade, todo o serviço público que serve a comunidade, a população tem clareza que tudo isso é dela? O vereador que ela elege, aí eu te devolvo a pergunta, ela tem clareza que o vereador é dela o cargo, é dela o salário, é dela, então todas as besteiras que ele está ou não está fazendo ou falando, é da população. Nós, lamentavelmente, ainda não entendemos isso. Mas, e aí, assim, a gente acha que política virou essa coisa horrível que a gente está olhando aí, um toma lá da cá. Isso não é política, isso é corrupção, isso é roubalheira, isso é outra coisa. Fazer política é se mostrar, é estar vivo, é estar presente, é entender todas essas coisas que você disse, é entender, e aí assim, veja como é mais complexo, inclusive, o próprio, e aí eu tô falando eu, como servidor público, eu sou um servidor público, sou diretor de escola, eu preciso entender que a minha escola tem que atender a todas as crianças, que tem que atender a criança com deficiência, que tem que atender a criança autista. Eu também tenho que entender. Veja como é que a gente tem tudo por fazer, porque não é só a população que não entende. A gente tem que conversar lá no posto de saúde para falar assim, olha, a senhora não pode esperar tanto tempo na fila, olha, não pode ter tanta espera, olha, não pode o médico ficar ocioso, porque o médico que está lá é pago por nós. Não pode a polícia nos agredir do jeito que tem sido. Então, os serviços públicos, eles ainda estão longe de ser públicos e são caros. E aí que está uma questão. São serviços caros. Eu, Anderson, como diretor de escola, o meu salário não é um salário, não é pequeno, portanto não é barato. É pago com o dinheiro de todo mundo. Eu tenho que aprender que eu sou servidor público. Eu estou dizendo isso só para dizer assim, veja como temos tudo por fazer. Porque a sua pergunta, Roberto, ela é tão fundamental que ela é verdade. Que é verdade todas essas perguntas que você fez. A população não sabe e ela precisa saber. Mas tem uma coisa ainda mais, que é mais complexa e subjetiva. As pessoas que trabalham nesses lugares, elas precisam entender que elas são servidoras públicas. E por serem servidores públicos, elas precisam oferecer um serviço melhor à população. Estamos longe, mais longe, a quilômetros disso, infelizmente. O que eu posso dizer, primeiramente, né, que parabéns, né, parabéns a sua jornada, a sua trajetória aqui na comunidade, em acreditar e colocar, dar a cara a tapa, principalmente, porque tem que ter essa coragem, né? E você está mostrando isso. Dizer mais uma vez que a Rádio Mystery Web deixa aqui o espaço aberto para outros candidatos de outros partidos também, que também essa é a nossa contribuição com a comunidade, porque tem que mostrar, tem que conversar, que isso também faz parte da construção. Para dizer que a comunidade num todo agradece, porque, né, a gente fala em nome da comunidade, né, aqui o Roberto e eu estamos aqui, que você se propôs, está aqui conosco para poder falar suas propostas. É um cara, gente da gente, que a gente consegue ver no dia a dia, consegue encontrar aí, que principalmente isso. E parabéns, Anderson, que você siga firme na luta, né, que as pessoas alcancem também essa consciência, né. E passo a bola para o Roberto agora. O Cristiano aqui falou uma coisa e me chamou a atenção aqui, né? Você como lá um vereador eleito, na hora que você trouxer uma emenda parlamentar a favor da nossa classe menos favorecida, você vai colocar uma faixa lá dizendo a comunidade agradece? Pois eu queria ter aqui mas ainda bem que tá gravado, vou deixar gravado aqui também, todo lugar gravado, para falar assim, olha, na hora que eu fizer isso, eu vou falar que você deve levantar essa gravação e arrumar uma arma com alguém e me dar um tiro, porque significa que eu estou absolutamente fora de mim. É o contrário, né? Acho que talvez a gente podia botar uma faixa dizendo assim, a população agradece a população, porque o dinheiro desta obra é o dinheiro público, sendo um dinheiro público, outra palavra de origem grega, que significa de todos,
para todos. Então, se o dinheiro é público, é um dinheiro de todos para todos, a comunidade tem que agradecer a ela mesma por ter reunido esse dinheiro que está na emenda, e é um dinheiro dela. É igual você mesmo falou assim, que aqui no Brasil, até essa coisa de você fazer uma inauguração e botar uma placa é horrível, porque é dinheiro público. Então não é uma ação que vem do executivo, mas você se colocou como prefeito, ou como governador, ou como presidente para fazer isso. Não era para se promover ou se autopromover. E aí veja assim, viu, Roberto, essa coisa mais importante assim. Nós já tivemos aqui no Brasil, agora vamos olhar o Brasil como um todo. Nós já tivemos governos de esquerda, de centro-esquerda e de direita. Qual é a diferença? Se a gente vai às repartições públicas e até hoje continua havendo a mesma coisa que já existia na época no regime militar. Atrás das pessoas a imagem do atual presidente. Se nem isso conseguimos acabar, significa que o problema não é o lado, direita, centro ou esquerda. O problema são as pessoas que nós estamos escolhendo para ocuparem lugares e cargos públicos. Não são pessoas públicas, porque não entendem o que significa ser público. E aí eu tento ir fechando dizendo assim, na escola, por exemplo, agora, né, estou numa outra escola, mas assim, na nossa escola nós sempre tivemos a questão da inclusão. E as pessoas gostavam de perguntar para mim, sempre gostam. Então antes a escola era um polo bilíngue para surdos, e gostavam de perguntar para mim assim, nossa, mas aqui é legal a inclusão, você tem algum... Perguntavam assim para mim, você tem um parente que é surdo? É o que eu tenho que responder que não. Essa é a nossa função, nós temos que fazer isso bem, já que essa escola é um polo bilíngue para surdos e nós lutamos para ser isso, temos que fazer o melhor atendimento possível para as crianças surdas junto com as outras crianças. E agora que nós estamos trabalhando numa escola que a gente está lutando e nós temos um conjunto de crianças autistas e queremos fazer com que esse atendimento seja bom, e estamos fazendo com que tenhamos vários avanços no atendimento de crianças autistas. As pessoas também agora gostam de me perguntar assim, mas você tem algum primo, filho autista? A resposta é não. Mas se nós estamos nos propondo a trabalhar com este público, nós temos que fazer como servidores públicos o melhor atendimento possível. Então, tudo isso é para dizer assim, a resposta é exatamente tudo que falta no Brasil. E o problema não é o lado. O problema são as escolhas que nós fazemos. Nós teremos uma eleição onde nós teremos grandes tubarões com muito dinheiro, e esses dados hoje são todos públicos. Entra lá no site do TSE, põe o nome do seu candidato, verifique a vida dele, verifique o que ele tem e o que ele não tem, verifique o que fez e o que não fez. E se houver algum tipo de personalismo, é ruim falar personalismo porque as pessoas podem não entender, mas se houver algum tipo de personalismo, ou de ganho político, ou de ganho em especial que a gente vê por aí, ganho monetário, escolha outro. Escolha alguém que se pareça com você. Escolha alguém que olhe como você olha. Escolha alguém que não permita, como as pessoas que são aqui da nossa periferia, da nossa quebrada, querem fazer a coisa certa. Se a gente caminhasse por caminhos errados, a periferia não seria a coisa que ela é hoje. O que nós somos hoje? Somos seres coletivos. Vou fechando dizendo assim, às vezes a gente anda numa rua aqui, a rua é estreitinha assim, ó. Então só passa um carro por vez. Então eu tô vindo aqui, o outro tá vindo. Só passa um por vez. Se eu não ceder um pouco, ele não passa. Mas se ele não ceder um pouco também, eu também não passo. A periferia solidária. Nós que somos um pouquinho mais velhos do que o Cristiano, por exemplo, e do que outros, eu falaria assim, a gente viu essa solidariedade no passado, né? Ia bater uma laje, o pessoal fazia um churrasco, uma feijoada, e todo mundo se ajudava. Hoje a solidariedade se dá de outras formas, mas o ser periférico é sempre solidário. Escolha alguém como você é.
solidário. Que é a solidariedade que está dentro do ônibus, que está no ônibus lotado, que está no terminal de ônibus lotado, que está nas ruas apertadas da periferia, que está nos bairros. Acho que é isso que nos falta. Muito bem, o programa Cidadania Legal, ficando por aqui, e a gente agradece aí o Anderson Severiano, né, e você, espero que você, assista, né, este programa aí, quantas vezes você quiser, e é importante você estar bem por dentro de quais são as propostas de uma nova candidatura periférica da Quebrada, se propondo a ser um servidor, né? Com qualidade, melhorar as condições de vida da nossa população. É isso que o Anderson representa aqui e quer que você chegue junto também, né? Para a gente poder construir uma sociedade mais solidária, uma sociedade que tenha mais compreensão das coisas, né? Uma sociedade que faça parte, né? Faça parte, não excluído de um projeto de exclusão a qual sempre nos colocaram e que nos colocam. Vamos fazer a diferença? Tá na hora? Tá na hora, né? Então, nossos agradecimentos, viu, Anderson? Obrigado. Conta sempre com a gente aqui, ok? Obrigado. Rádio TV Mister Web com você. Obrigado. Muito bem, Cristiano, Rádio TV Mister Web, acabamos de ter aqui o professor Anderson Severiano batendo um papo com a nossa comunidade, batendo um papo com a gente aqui, não é? Candidato novo, sangue puro, chegando no pedaço para a nossa comunidade aí, para a gente renovar a Câmara de Vereadores, Cristiano, coisa que precisamos fazer, porque já está na hora, não é? E hoje conhecendo aqui as propostas, tudo aquilo que o professor, não é, deseja fazer dentro do seu mandato coletivo. E olha a importância, Cristiano, da gente bater esse papo para a nossa comunidade, conhecer, não é, os candidatos, os novos candidatos, propor para que ele está chegando agora na comunidade, né? Será que é uma questão assim por vontade dele? Mas para que? O Anderson não está muito bem lá, trabalhando na escola e tudo mais. Para que ele vai sair candidato? Não é? Porque a gente vê que as pessoas que estão dentro de um trabalho, dentro de uma sociedade, a gente só vai conseguir fazer uma Câmara Municipal melhor, não é? Um parlamento melhor, se tiver de fato uma comunidade bem representada. Essa é a grande diferença, não é? E as pessoas aqui da nossa região precisam estar bem representadas. A questão maior é que quando a gente tem um processo eleitoral, aqueles que vão nos representar acabam esquecendo da gente, não é? Então não tem nada novo, nada que venha acontecer de forma nova desses que já estão lá. E o que a gente está tendo hoje como proposta aqui, conforme o professor Anderson Severiano nos colocou? A possibilidade do novo, né? Da vontade de fazer a população participar do processo, Cristiano. Aquilo que a população hoje não participa, não é? Quando é que você vê um vereador vindo na comunidade, bater um papo com a comunidade, falar sobre a questão de que é importante fazer parte disso, porque o dinheiro é dela, é ela que paga o salário de todos envolvidos aí, do vereador, do prefeito, dos funcionários que trabalham no posto de saúde, na escola e tudo mais. E muitas vezes ela não consegue entender isso, não é, Cristiano? Exatamente, Roberto, né? Boa noite aí novamente pro ouvinte que nos acompanha. Foi um programa muito bacana, né? Porque, como eu havia dito, muito especial. Trabalhei em 2015 com o Anderson, mantemos contato ao longo desse período. Acompanho diretamente, né? Pelas redes e tudo, essa construção e a preocupação dele com a comunidade, que isso é muito importante. E ele veio aqui com os pés no chão, ele trouxe aquilo que nós estamos esperando realmente, né, dessa importância de fazer essa construção junto com a comunidade, a periferia unida. Ele não veio vendendo sonhos, né, coisas impossíveis. Não, ele veio aqui, ele falou, gente, a gente vai construir, mas vai ser em conjunto. A gente quer ouvir a voz de todo mundo. Então, eu acho que principalmente isso, essa importância de ter um vereador aqui conosco para poder divulgar a sua proposta, também a importância do povo se atentar a isso, ao legislativo, de não ficar somente cego lá com os prefeitos,
né, que estão se elegendo. E é isso, Roberto. Assim, a Rádio Mister Web, ela abre aqui a oportunidade para que outros candidatos estejam aqui conosco, fazendo esse debate, né, nessa construção que a gente quer entender. E foi muito bacana mesmo. Muito bem, você viu aí, não é? A gente quer que você assista esse programa várias vezes, não é? Terão outros também e faça a sua análise. As propostas que o professor Anderson Severiano traz aqui para a nossa comunidade são propostas diferentes. Aliás, chega das mesmices, né? A gente quer sangue novo, a gente quer proposta nova, a gente quer pessoas que realmente, de fato, nos representem. E mais do que aquilo que a gente espera é que durante o mandato que a nossa população que o elegeu ou não elegeu faça parte do mandato. Quer dizer, vindo na comunidade, não é? Eu não sei de que forma, mas ele vai estudar, se mensalmente, trimestralmente, ou sei lá de que forma, mas que esteja junto com a comunidade prestando contas. Isso é importante, isso é fazer com que as pessoas comecem a ter um olhar diferenciado para as questões. Aí a gente passa a entender muitas coisas, passa a entender da política, passa a entender da importância da política na nossa vida, passa a entender como funciona o posto de saúde, como funciona a escola, como funciona tudo, não é? Isso é muito importante, por isso que a gente quer algo novo, não é? E a nossa contribuição aqui é esperar que o Anderson possa voltar aqui mais vezes, não é? E até mesmo eleito lá, se Deus quiser, vai conseguir, e ele vai estar aqui prestando contas com a gente também, fazendo parte desse processo aí. A gente espera muito isso, né, Cristiano? Exatamente. Então, beleza? Só para dizer que fizemos o programa aqui, mas ficou alguma dúvida, quer acompanhar, vai lá nas redes sociais, segue o professor Anderson, lê direitinho, com atenção suas propostas, né, porque aqui no programa, às vezes a gente segue uma pauta e acaba não falando sobre tudo, mas está bem bacana, assim. E acompanhe, pessoal, é muito importante nesse processo e vai dar tudo certo. Lembrando, 18.500, o número do professor Anderson Severiano. Muito bem, Rádio TV Mister Web fica por aqui. Até mais. Até mais. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.